Veja o que a Gabriela Alvarenga, tutora Lean na UPA 24 horas, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lean na UPA 2. Gabriela, você tá bem? Eu tô boa, e você? Ó, Gabriela, você não é tutora? Sou. Então fale, vai lá, 5 minutinhos. Nossa, professor, desafiador demais falar 4 UPAs em 5 minutos. É a síntese do resumo, vamos lá. Tá, eu preparei uma apresentação, eu não sei se eles colocaram aí. Vamos lá. Vai falando, que aí enquanto isso eles estão procurando, ok? Tá, beleza. Então, sou tutora, né, fiz um relato das experiências exitosas nas unidades que eu acompanhei 3 unidades em Belo Horizonte e uma unidade em Sete Lagoas, né. O projeto Lean com certeza foi um divisor de água para as melhorias que a gente conseguiu implementar. Em relação à minha vivência, né, falando do Fast Track em específico, 2 unidades já tinham Fast... pode passar, professor, por favor. Pode passar para o próximo. Beleza, obrigada. Então, eu acompanhei as 4 unidades, né, em Belo Horizonte, sendo que a Centro-Sul é da Secretaria Municipal, mas gerenciada pela Fundep UFMG. Todas as UPAs Porte 3 atende paciente agudo de várias especialidades. Isso difere entre uma unidade e outra. Em Belo Horizonte, elas ainda contam com apoio da EMAD, que é a equipe multiprofissional de atendimento domiciliar, para captar os pacientes internados que têm perfil de cuidado domiciliar. Pode passar, professor. Então, das experiências vivenciadas, 2 unidades, então, já tinham o FAST implementado, que é a UPA Leste e a UPA Centro-Sul, com área física dedicada, equipe médica exclusiva, né, para o atendimento do paciente verde, com um detalhe para a UPA Centro-Sul, que além de direcionar o paciente verde para o fluxo do FAST, eles também direcionavam aqueles pacientes que precisavam de poucos recursos, então alguns amarelos também seguiam esse caminho, e na oportunidade projeto, a gente mapeou esses fluxos do FAST, levantamos oportunidades, implementamos melhorias que abordavam a reestruturação do layout físico da área Fast Track, a revisão dos fluxos, da produtividade médica, pactuação, inclusive, dos recursos que seriam utilizados para o paciente de baixo risco. Além do Fast Track, nós trabalhamos o Super Track, que é uma filosofia muito semelhante ao FAST. Ele é utilizado para aqueles pacientes que utilizam nenhum ou pouquíssimos recursos, e ele foi uma opção tendo em vista algumas características e dificuldades operacionais de 2 unidades que eu trabalhei. Para além dessas 2 vivências, o Lean ele permitiu levantar oportunidades em vários contextos, então a gente conseguiu atingir e implementar melhorias para aumentar a eficiência em vários setores, laboratório, farmácia, rouparia, unidade de decisão clínica. Com o Lean, por demanda das unidades de melhoria, a gente conseguiu implementar a ferramenta do Roshin-Kanri para poder fazer a gestão dos projetos que a gente tinha elaborado. Esse Roshin-Kanri é um quadro que ficou fixado, de fácil visualização para a equipe de melhoria e para os colaboradores da unidade, para que todo mundo pudesse enxergar as ações que estavam previstas e se os resultados esperados estavam sendo alcançados. A gente trabalhou também a parte de humanização em vários aspectos diferentes. Então, nós trabalhamos, por exemplo, a ética, a relação e a comunicação entre profissionais e equipe, a abordagem da portaria, dos visitantes, do acompanhante. Na UPA Centro-Sul, a gente desenvolveu um projeto grande de humanização, muito interessante, que foi trabalhar a diversidade de gênero, que a gente identificou essa necessidade de melhoria por conta de conflitos internos de pacientes, equipe. Eu falo que o Lean ele é uma forma de demonstrar a importância do trabalho em equipe. E para as unidades que eu acompanhei, eu sempre ressaltei que o projeto Lean não é da equipe de melhoria, nem de individualmente uma pessoa só. O projeto Lean é da unidade, porque ele consegue alcançar não só a equipe de melhoria, mas os outros colaboradores. Desafios tiveram vários, como todas as outras unidades, mas que com o passar do tempo, né, com os resultados aparecendo, a gente conseguiu transpor. Pode passar, professor. Como planejamento, a gente usou os 5 passos do DMAIC, distribuído em 9 visitas, cada visita a gente utilizava um deles, usamos princípios e ferramentas do Lean que vão do VSM até o trabalho padronizado, POCA-IOQ, Roshin-Kanri.
Pode passar, por favor. Pode passar, professor. Então, falando um pouquinho sobre a implementação do SuperTrack. Na unidade da Pampulha, quando o projeto... 1 minuto. Meu Deus, não vai dar tempo. Então, faz uma síntese, por favor. Tá, beleza. Então, na unidade da Pampulha e na unidade de Sete Lagoas, a gente conseguiu implementar o SuperTrack, tá? Conseguimos reduzir aí o tempo porta-médico na Pampulha de 5 horas, basicamente, para 3 horas, menos de 3 horas. O tempo de permanência de 7 horas para menos de 5 horas. Conseguimos estabelecer uma área, um consultório específico para o atendimento do paciente verde, capacitamos a equipe, utilizamos as ferramentas e tivemos um resultado satisfatório. Pode passar, professor. Bom, em relação aos Kaizens, né, nós desenvolvemos vários projetos de melhoria, claro que eu não vou conseguir contemplar todos aqui, destaquei alguns, 5S na Centro-Sul, na farmácia, para melhorar a organização, Kanban da reavaliação para monitorar tempo, na UPA Leste, 5S, Kanban das enfermarias, controle de acesso, Roxin Carim, monitoramento da reavaliação médica com a implementação dos CARDs, né, que podem sinalizar as pendências dos prontuários para agilizar o processo e reduzir as esperas. Pode passar. Na Pampulha, trabalhamos a gestão visual com o Roxin Carim para acompanhar a implementação dos projetos. Fizemos um grande trabalho no laboratório, reduzimos aí 50 minutos o tempo entre a solicitação e entrega dos resultados. Na Juvenal Paiva, em Sete Lagoas, vou destacar aqui o Kanban da rouparia. A gente tinha problemas de desabastecimento, provisão inadequada, então com o Kanban a gente conseguiu reduzir e adequar isso. Colocamos o POCA-IOQ de prevenção no faturamento para reduzir glosa e conseguir que as contas fossem apresentadas dentro das competências necessárias. Pode passar. Aqui alguns resultados do SuperTrack na Pampulha, então a capacitação da equipe, os consultórios dedicados ao paciente verde, o fluxo construído, a área de medicação rápida com a prescrição padronizada para o paciente de baixo risco. Pode passar. Os resultados, né? Então, o tempo porta-médico aí ele reduziu para menos de 2 horas e ele era basicamente 4, 5 horas. O tempo de permanência de 7 horas passou para menos de 4 horas, aproximadamente 3 horas. Então, resultados significativos. Pode passar. Do mesmo modo, o SuperTrack na Juvenal Paiva, a gente conseguiu estabelecer os consultórios específicos para atendimento do verde. Eles têm uma estrutura física boa, mas uma equipe limitada, então por isso a escolha do SuperTrack. Área de medicação para o paciente verde. Foi feito protocolos internos pela equipe para poder definir o tipo de recurso que o paciente de baixo risco ia utilizar. Pode passar. Também a redução do tempo, né? Tanto o tempo porta-médico como o tempo de permanência. Não vou nem entrar em muitos detalhes, porque não vai dar tempo. Pode passar. O tempo acabou. Só o antes e depois, professor, que é as fotos. Então, aí é o antes e depois do SuperTrack na Pampulha. Pode passar. Okay. E o antes e depois do SuperTrack na UPA Dr. Juvenal Paiva, em Sete Lagoas. Pode passar. Simplesmente maravilhoso. A gente agradece de coração não só o trabalho dos doutores da Universidade Federal Fluminense, também como os coordenadores, né? O Elfani e o Cristiano. Obrigado, Gabriela. Obrigado aí. Obrigado, professor. Agradeço você, o Ministério, o doutor Elfani também, que foi um parceirão nesse processo. Aí. É muito pouco tempo para tanta coisa, mas espero que tenha ficado um pouquinho da experiência. É isso aí. Obrigado. Obrigadão. Um abraço.